Existe uma informação que muitas mulheres protegem com mais força do que qualquer segredo profissional. Não é sobre dinheiro nem sobre família. É sobre o número que ninguém quer revelar em voz alta. E o mais interessante não é o número em si. É o sistema de ocultação construído ao redor dele. A psicologia evolutiva explica por que esse comportamento existe e por que ele faz sentido estratégico. Neste vídeo, você vai entender o mecanismo completo e nunca mais vai olhar relacionamentos da mesma forma. Toda a sociedade humana, ao longo da história, criou regras diferentes para a sexualidade masculina e feminina. Isso não é opinião, é um padrão documentado em antropologia, cultura e psicologia evolutiva comparada. Homens e mulheres enfrentam custos reprodutivos completamente diferentes, e isso molda estratégias de comportamento social. O custo biológico da reprodução feminina é incomparavelmente maior. Gravidez exige tempo, energia e vulnerabilidade extrema. Por isso, a seleção natural favoreceu mulheres que escolhem parceiros com mais cautela e estratégia calculada. Mas a modernidade criou um paradoxo. Liberdade sexual aumentou, porém os mecanismos de julgamento social permaneceram. Resultado: muitas mulheres vivem uma realidade dupla entre o que fazem e o que declaram publicamente. Isso não é maldade, é adaptação estratégica a um ambiente social que pune certas escolhas femininas. Entender esse fenômeno exige abandonar julgamento moral e adotar uma lente puramente analítica e observacional, porque quando você entende a mecânica por trás do comportamento, tudo começa a fazer sentido lógico. Psicólogos identificaram um padrão que chamam de gerenciamento de reputação sexual estratégico. Toda pessoa gerencia sua imagem social, mas em questões sexuais, a pressão sobre mulheres é exponencialmente maior. Estudos mostram que mulheres subestimam o número de parceiros em pesquisas anônimas por condicionamento social profundo. Mesmo sem plateia, o cérebro feminino foi treinado para proteger essa informação como recurso de sobrevivência. Existe também a teoria do valor de mercado sexual. Controversa, porém amplamente estudada em psicologia evolutiva. Nessa teoria, a percepção de exclusividade sexual funciona como um ativo que influencia diretamente o valor percebido. Quanto mais exclusivo parece o acesso íntimo, maior o valor atribuído pelo parceiro potencial na dinâmica. Isso cria um incentivo poderoso para controlar a narrativa sobre experiências passadas de forma estratégica. A dissonância cognitiva opera aqui de forma crucial. A mente humana não tolera contradição entre ações e autoimagem. Se uma mulher se vê como seletiva, mas teve muitos parceiros, o cérebro reescreve a história automaticamente. Não é mentira consciente. É um mecanismo psicológico de proteção que opera abaixo do nível da consciência. Há ainda o efeito manada invertido. Mulheres julgam outras mulheres com mais severidade que homens. A competição intrasexual feminina é feroz e a reputação sexual é uma das armas mais usadas. Por isso, a ocultação não é apenas para parceiros românticos. É para o grupo social feminino inteiro. A plasticidade narrativa também desempenha papel fundamental. A capacidade humana de reconstruir memórias para servir ao presente. Com o tempo, experiências passadas são reinterpretadas. Encontros casuais viram conexões emocionais na memória reconstruída. Isso não é manipulação deliberada. É o cérebro criando coerência entre passado e identidade atual da pessoa. O viés de apresentação social completa esse panorama. Todos nós mostramos a versão editada de nós mesmos. Redes sociais amplificaram isso exponencialmente.
A curadoria de imagem se tornou uma habilidade de sobrevivência moderna. Todos esses mecanismos psicológicos juntos criam um sistema sofisticado e quase invisível de proteção reputacional. Agora vamos analisar como esses mecanismos se manifestam em comportamentos observáveis no dia a dia. A compartimentalização social é uma das táticas mais eficazes. Manter grupos de amigos completamente separados entre si. Cada grupo conhece uma versão diferente da história. Nenhum tem o quadro completo da realidade. Outro padrão recorrente é a reclassificação de experiências. Transformar encontros casuais em relacionamentos que não deram certo. Uma noite vira um quase namoro. Um ficante vira alguém com quem ela teve conexão emocional profunda. O controle geográfico opera de forma igualmente estratégica. Buscar experiências em ambientes distantes do círculo social principal. Viagens, festas em outras cidades e aplicativos com filtro de distância servem a esse propósito estratégico. A aliança de sigilo feminino funciona como infraestrutura de proteção. Amigas próximas funcionam como guardiãs de segredos mútuos. Existe um pacto implícito entre mulheres. Eu guardo seu segredo e você guarda o meu sem negociação. A narrativa de transformação pessoal cria distância temporal conveniente, uma divisão clara entre quem ela era e quem é. Frases como "eu era outra pessoa" ou "aquilo foi uma fase" funcionam como firewall entre passado e presente. A higienização digital se tornou prática quase universal. Apagar fotos, mensagens e qualquer rastro que conecte ao passado. Perfis antigos são deletados. Fotos com certas pessoas desaparecem. A história digital é reescrita cuidadosamente. O redirecionamento emocional é talvez a defesa mais sofisticada. Quando confrontada, mudar o foco para sentimentos e inseguranças do parceiro. A pergunta "por que você quer saber?" transforma o investigador em réu e encerra a conversa imediatamente. A revelação parcial controlada cria ilusão de transparência. Contar parte da verdade para simular honestidade total. Admitir 2 ou 3 parceiros quando foram 10 cria sensação de honestidade sem expor a realidade completa. A construção de persona seletiva blinda contra questionamentos. Projetar imagem de mulher exigente e difícil de conquistar. Quanto mais forte essa persona, menos provável que alguém questione o histórico real por trás da imagem. Todas essas táticas não são planejadas em reunião, são comportamentos adaptativos absorvidos pela socialização feminina contínua. Agora, a pergunta que realmente importa: quais são as consequências reais disso dentro de um relacionamento? A erosão gradual da confiança surge inevitavelmente quando verdades parciais começam a se contradizer com o tempo. Mentiras pequenas exigem mentiras maiores para se sustentar e, eventualmente, a estrutura narrativa apresenta rachaduras. A assimetria de vulnerabilidade desequilibra a relação. Um parceiro é transparente enquanto o outro gerencia informação. Relacionamentos saudáveis exigem equilíbrio de vulnerabilidade. Quando um lado se protege demais, o outro sente instintivamente. O impacto na capacidade de vinculação profunda também emerge com o tempo. Estudos associam múltiplos parceiros a menor satisfação conjugal. Não é julgamento moral, é dado estatístico que merece análise honesta, sem filtro ideológico de nenhum lado. A incompatibilidade de valores descoberta tardiamente cobra preço alto quando o investimento emocional já é muito grande. Descobrir informações importantes depois de meses ou anos gera sensação de traição mesmo sem infidelidade técnica. O padrão de seleção distorcido se perpetua silenciosamente.
Homens que ignoram sinais frequentemente repetem escolhas problemáticas. Sem consciência dos mecanismos sociais em jogo, você navega o mercado de relacionamentos essencialmente no escuro. A normalização da desonestidade estratégica corrói fundações. Omissão se torna base aceitável para construir relacionamentos sérios. Quando omissão se torna padrão, aceito a fundação do relacionamento é construída sobre areia e não rocha. O impacto na autoestima masculina se revela devastador quando a verdade eventualmente emerge de forma inesperada. Não é o passado dela que machuca, é a descoberta de que a confiança depositada foi administrada estrategicamente. Então, qual é a resposta inteligente para tudo isso? Não é raiva nem obsessão. É consciência estratégica. Entenda que esse comportamento é sistêmico. Não é culpa individual de uma mulher específica. Desenvolva capacidade de leitura social avançada. Observe padrões comportamentais ao invés de palavras isoladas. Defina seus valores e limites com clareza antes de entrar em qualquer relacionamento sério. Evite perguntas diretas que ativam defesas. Crie ambientes de confiança onde a verdade emerge naturalmente com o tempo. Avalie compatibilidade de valores no presente, ao invés de investigar obsessivamente o passado dela. Invista em sua própria evolução, acima de tudo. Homens de alto valor atraem naturalmente mulheres com padrões elevados. A maturidade emocional não está em julgar o passado de ninguém. Está em fazer escolhas conscientes no presente. O homem verdadeiramente estratégico não reage com emoção. Ele observa, compreende e decide com inteligência calculada. Se esse conteúdo expandiu sua perspectiva sobre dinâmicas sociais, se inscreva e ative o sino agora.